E aí, pessoal, tudo bem? A gente já viu equações para retas. Agora a gente precisa olhar para equações paramétricas de trajetórias mais gerais, tá? Repetindo o que a gente já viu antes, né? Uma curva paramétrica é simplesmente a ideia de um ponto se movendo no espaço que traça um caminho. Tá? A gente pode usar um parâmetro para descrever o movimento. Então, se a gente usar t como um parâmetro e pensar que ele é o tempo, então as posições dos pontos dependem de t e a gente vai reescrever cada uma dessas posições com uma função desse parâmetro. Y vai ser um y de t e z vai ser um z de t. Ok? Então, para indicar que x, y e z eles são funções de t, a gente vai chamar de t o parâmetro e as equações de x, y e z vão ser as equações paramétricas. Tá? Isso não é sempre necessário de pensar, os parâmetros que ele representa no tempo. A gente pode ver e vai ver casos onde isso não é mais conveniente de expressar a posição como função de alguma outra variável. Tá? Então, a gente vamos para usar as técnicas de vetoriais, a gente vai definir um vetor que vai ser o vetor posição. O vetor posição vai ser o vetor r. E esse vetor também depende de um parâmetro t. Então, esse vetor r de t vai ser a posição, a equação de x de t, y de t na direção j e z de t na direção k. Ok? Ou seja, a gente está falando do vetor x de t, y de t, z de t. Ok? Então, a gente, para isso é apenas o vetor, né, que sai da origem, que está movendo um ponto. E chega e aponta. Ele sai da origem e aponta para algum ponto que está se movendo. E o ponto ele se move, tá? De acordo com o vetor posição. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Tá? Para um exemplo físico, né? Do que a gente está falando. Tá? A gente tem uma pessoa que dispara um foguete desde a origem, tá? E a velocidade inicial do foguete no eixo X vai ser V0x. Então, esse foguete ele é disparado, exemplo 1, né? Esse foguete ele é disparado com uma velocidade inicial x, tá? E uma velocidade inicial y, né? Tá? E a gente vai provavelmente ver que isso, mas não, de alguma maneira, né, a física vai nos dizer que uma equação paramétrica para essa trajetória é a trajetória de uma parábola, né? E a equação paramétrica que a física nos diz é que a posição x ao longo do tempo ele é dado pela equação v0x de t vezes t e a posição y ao longo do tempo é dado pela equação menos 1 meio de gt quadrado, tá? Mais a v0y vezes o tempo, tá? E aí, né, g é a gravidade, beleza? Então, o tempo t do foguete em algum ponto P, para ele chegar a algum ponto P que vai ter coordenada x de t, y de t, tá?
vai ser t, tá? Esse é o tempo. T é o tempo que o foguete chega nessa coordenada. O vetor posição pode ser escrito de muitas formas diferentes, tá? Então, o que eu tô falando aqui? Eu tenho lá meu sistema de coordenadas. Então, tenho meu x aqui. Quer dizer, meu y, né? Acima é y. Na verdade, não precisa ser y, mas vamos usar as convenções e dizer que é y para cima, tá? E x. Então, beleza. A gente tem aqui, esse cara aqui é x, né? E esse cara aqui é y. E o foguete, ele vai fazer uma trajetória parabólica. Tá? Em algum lugar, em algum momento, ele vai estar no ponto P. E o ponto P, ele tem coordenada xy, né? O vetor que liga a origem até esse ponto, esse vetor aqui, tá? Vai ser o vetor R, tá? Deixa eu aumentar aqui a espessura do... Esse vetor aqui vai ser o vetor R, tá? Que é uma coordenada em função do tempo, que é o vetor AP, né? Então, OP, quem que é OP? OP vai ser o vetor XY, ou a gente pode reescrever como sendo x na direção y, mais y na direção j, tá? É essa a ideia. Então a gente vai dar uma série de exemplos de curvas paramétricas. A mais importante são círculos e retas, tá? O último que a gente vai ter até é o cicloide, que é um exemplo importante que combina círculos e retas. Então, primeiro a gente vai falar de círculos e elipses. Então, a gente vai considerar uma curva paramétrica em um plano, e a curva paramétrica é dada pelas equações, pela equação para x é a cosseno t, e para y é a seno t. Tá? Então, facilmente a gente consegue ver ou chegar na relação x² mais y² é igual a quadrado cosseno ao quadrado de t, né? mais a² seno ao quadrado de t. E o que é isso? Isso aqui é simplesmente a². E isso, né, a trajetória é um círculo, né, de raio A e centro na origem. Então, a gente está descrevendo um círculo. Né? Círculo de... Não estou achando o... tá aqui. Aqui é mais ou menos a origem, né? Mais ou menos aqui. E mais ou menos assim, né? Então, a gente tem aqui eixo X e eixo Y. A gente tem uma origem, né? Que é o centro do círculo. E esse círculo, ele tem raio A, tá? Se a gente tiver um ponto que sai da origem, né? A gente tem um vetor que liga a origem até um ponto P.
que também tem coordenada x, y, tá? Esse vetor é o vetor OP. Ok? Então a gente diz que o x de t é a equação a cosseno t, y de t é igual a seno t, é a forma paramétrica da curva, e x quadrado mais y quadrado igual a quadrado é a forma simétrica da curva. Note que uma diferente parametrização pode ser x de t igual a cosseno de 3t e y de t é a seno de 3t. Também vai fazer a fórmula de um círculo, né? Vai fazer a forma de um círculo. Mas as duas trajetórias elas diferem porque uma ela viaja mais rápido do que a outra ao longo do círculo, né? Ela viaja muito mais rápido, né? 3 vezes mais rápido do que a outra ao longo do círculo, né? Então, o círculo a gente pode mudar o círculo facilmente para uma elipse da seguinte maneira. Se a gente quiser mudar pela forma paramétrica, então, pela paramétrica, para mudar o círculo para uma elipse, é fácil. A gente mantém x de t igual a cosseno de t, tá? E y de t, a gente muda e coloca b seno de t, tá? E na forma simétrica, é a equação de elipse da geometria analítica do ensino médio, né? X quadrado a quadrado mais y quadrado b quadrado igual a 1, tá? E aí a gente vai ter vamos ver se dá para economizar tempo. Se eu consigo aí, ó. Aí, obviamente não é o mesmo ponto, né? Então, isso aqui é outro ponto. Isso aqui é outro vetor. Deixa eu tentar botar. Beleza. Ok. Aí a gente muda e vira uma elipse. Sem mistérios, né? A gente né, revê as equações paramétricas de retas, né? Escrevendo a equação de uma reta geral, né? Num plano. A gente já viu isso. A gente sabe que a gente pode parametrizar a reta que passa através de um ponto x0, y0 e que é paralela a um vetor b1, b2 a partir a partir de x de t igual a x0 mais t mais t vezes b1 y y0 mais t vezes b2 isso é verdade se somente se, né? O vetor posição que né? O vetor xy foi igual ao vetor x0 mais t vezes b1 ou y0 mais t vezes b2 ou, né, uma outra forma de representar esse vetor posição se a gente separar, né, escrever ele como dois vetores. Então, como x0 y0 mais t vezes b1 b2. Então, aqui eu vou passar rápido porque a gente já viu, né? Então é só a revisão.
E aí vem o cicloide, tá? O cicloide, ele tem uma, uma série de propriedades interessantes, né? E ele, assim, ele não é simplesmente um devaneio matemático, né? Ele tem uma história, uma longa história, né? História longa e célebre. E ele vai surgir com frequência nos problemas em física, tá? Então, são problemas da vida real, né? Para nós aqui no curso de cálculo vai ser só uma curva que não tem forma simétrica simples. Então a gente só vai trabalhar com ela na forma paramétrica, tá? A forma simétrica dela é complicada demais. Então, o cicloide é a trajetória de um ponto em um círculo, né? Que ele está rolando, né? Sem deslizar ao longo de um eixo X, tá? Então, para ser específico, a gente segue, né? Do ponto P e começa numa origem. Deixa eu tentar fazer uma simulação. Eu vou fazer uma simulação aqui e aí eu vou deixar o link no canal. Primeiro eu tenho que trocar aqui. Como é que faz isso? Tem que trocar para aí, beleza? Aí eu vou deixar o link, tá bom? Então, o que é o cicloide? A gente tem aqui um círculo, tá? A gente tem um círculo, o círculo tem um raio A, tá lá, beleza? E aí eu vou fazer o círculo andar. E veja aqui, ó, esse ponto, ele vai fazer um traço, tá? Esse traço, essa figura aqui, é o cicloide, ok? Essa figura é o cicloide. Aí depois, como eu vou deixar o link, a gente pode brincar, né? Pode variar a posição onde está o raio, ele pode estar fora do círculo, aí ele vai formar uma coisa esquisita, né? Formar essa coisa aí, que não é um cicloide. Ele pode estar menor e aí formar esse negócio que parece um pouco cicloide, mas também não é um cicloide. A gente pode variar o tamanho do círculo, né? Então, isso aí a gente pode fazer infinitas. Isso, e eu acabei de acertar na sorte, tá? Não era pra... Mas a gente pode também ver como funciona o vetor velocidade em cada ponto, tá? É mais fácil enxergar aqui quando tá quando ele tá andando, né? Ele tem uma velocidade tangencial e a gente pode ver. Aí a gente pode brincar. Mas pro nosso escopo é importante só que esse formato é o cicloide, tá? Se a gente colocar, então, a gente vai tomar como origem esse ponto aqui, ó, tá? Exatamente como está no gráfico. Coordenada x, coordenada y e origem nesse ponto aí. Beleza? É essa a ideia que a gente vai seguir. Então a gente vai voltar agora. Deixa eu ver como é que faz isso, já esqueci. Vamos voltar para o... aqui. Então a gente volta. E isso é o cicloide. Tá? O parâmetro natural para usar é o ângulo θ, que a roda ela tá girando, né? Então a gente vai usar métodos vetoriais para encontrar o vetor posição para um ponto P, que vai ser um ponto qualquer, é aquele ponto que deu origem ao movimento do cicloide, tá? É o ponto P, ele é o ponto que deu origem ao movimento do cicloide. Então, no nosso desenho é o pontinho amarelo no círculo, tá? Como uma função de θ. Então, a nossa estratégia vai ser quebrar o movimento em uma translação do centro e uma rotação em volta do centro, tá? Então,
Quando eu olho para o círculo que está gerando o cicloide, eu tenho o seguinte. Tenho lá o meu círculo. Tenho... Tá? Vou dar... Aqui tem o círculo. E eu tenho, né? Esse círculo ele tá... Ele tem... Tem lá os eixos, ele tá em cima do chão, tá? Então ele tá tocando o chão em um só ponto. E ele tem uma... Isso aqui ele pode estar distante do eixo Y, mas ele tem que tocar no eixo X, né? Então, beleza. Opa. Então é isso. Aqui tem uma coordenada X, aqui tem uma coordenada Y. Beleza, ele tem o círculo, o nosso círculo ele tem um centro. Então, ele tem um centro, tá? Centro C. Ele toca no chão em um só ponto. E a gente tem um ponto P, que é o ponto que tá formando a figura do cicloide, né? Esse ponto P é o ponto que forma a figura do cicloide e ele tem uma coordenada, né? Ele tem uma posição, tá? Isso aqui é a origem. Se a gente tem... Se o círculo tem raio A, se esse círculo aqui tem raio A, então isso aqui vale A, tá? Isso aqui vale A. Ele vai formar, esse ponto P, ele tem uma altura saindo do centro, né? E ele tem uma distância horizontal saindo do centro também. Acho que essa altura é um pouco maior, né? Aqui mais ou menos. E uma distância saindo do centro. Agora ficou grande demais. Então eu acho que a gente vai ter que usar a suspensão de descrença e acreditar que, sei lá, isso aqui tá... Que o programa não quer deixar, mas vamos imaginar que aqui está apontando para o ponto P, tá? Se ele está apontando para o ponto P, aqui ele está fazendo um ângulo θ. O que a gente sabe pela trigonometria? Primeiro, isso aqui é A cosseno de θ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui no eixo, tá? Eu vou fazer ele apontando, fazer assim. E aí tem um problema, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Só para poder conseguir orientar direito a posição do centro, tá? Então aqui eu tenho... Isso aqui é o vetor posição de P. Então, a coordenada do centro... e aqui, né? Se isso é A cosseno θ, aqui é A seno θ. E a coordenada do centro é A. Eu podia ter feito como estava. Vamos voltar como estava. Acho que é mais... Agora eu voltei demais, né? Então, vou voltar como estava. Só para... Isso aqui andou andou o raio vezes um arco, né? E ele tem altura A, né? Ele tem altura A, esse o centro, tá? Ou seja, essa distância aqui vale a θ, ok? Então, isso é o que a trigonometria nos tira, tá? Então a gente vê
que o vetor posição OP, que é esse vetor que sai da origem e vai para o ponto P, ele é nada mais do que o vetor OC mais o vetor CP, né? Tá? Nenhum mistério aqui. Então a gente calcula cada pedaço separadamente. Depois do círculo andar θ radianos, a roda ela rodou uma distância a θ. Então o centro do círculo ele tem essa posição a θa. Ou seja, o vetor OC é o vetor do centro, né? Então, a θa. Ok? A figura ela também mostra, né, que o vetor CP, quem que é o vetor CP? O vetor CP é o menos A seno de θ, né? É esse vetor, que é A seno de θ, que eu acho que quando eu estava voltando apagou, mas é esse vetor daqui, negativo, né? Menos A seno de θ. E o vetor menos A cosseno de θ, né? Isso aqui é tamanho, tá? Isso aqui é módulo, não é por isso que é positivo, tá? É módulo. Então, se a gente parte esse problema em pedaços, a gente consegue a curva paramétrica. A gente tem que OP, portanto, é quem? OP é OC mais isso aqui. Então é A θ menos A seno de θ, A menos A cosseno de θ. Ok? Ou seja, isso é verdade se somente se, né? X de t vai ter a equação a θ menos a seno de θ e y de t vai ter a equação a menos a cosseno de θ. E aqui a gente tem um exemplo de parâmetro em que o tempo não é parâmetro. T não é tempo, né? Então, eu quero fazer mais um exemplo, tá? Que é quando a forma simétrica perde informações. Então, eu quero encontrar a forma simétrica da seguinte curva paramétrica. Ó. X é igual a 3 cosseno 3 cosseno quadrado de t e y é igual a 3 seno quadrado de t. Tá? Não sei que curva é essa, mas... Tá? A gente consegue... O que a gente consegue a princípio? De cara, a gente vê que x mais y é 3, né? X mais y é 3. E aí é fácil, né? Isso é a curva de uma reta, né? É a equação de uma reta. Então, essa é uma reta, né? É isso. Isso aqui é a curva de uma reta. Quer dizer, a equação de uma reta. Tá? Passa por 2 pontos aqui. E a forma simétrica, ela mostra que é uma reta, tá? É fácil enxergar que é uma reta na forma simétrica, não é fácil na forma paramétrica. Mas a forma paramétrica, ela só traça uma parte da reta. Tá? Não é a reta inteira. É só uma parte da reta, que é a parte da parte positiva da reta, né? Só a parte positiva da reta. De fato, né? A gente vai voltar, toda vez que a gente volta, né?
A parte, a gente tá tratando de uma parte da reta que está presa no primeiro quadrante. Então, essa informação a gente perdeu. Aqui a curva paramétrica está falando, não, a equação importante é só essa parte aqui, ó. É só essa. O resto é lixo. Olha só para cá. Aí quando a gente volta para a forma simétrica, a gente perdeu essa informação, ok? Então, eu quero fazer mais um exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu tenho uma curva, e a curva é cosseno de t e cosseno de t no eixo i, ou no sentido i. Seno de t no j. E at no k. Tá? E isso forma uma hélice, tá? Que está subindo ao longo do eixo z. Tá? Parece loucura, né? Parece devaneio matemático, mas esse tipo de equação aparece com bastante frequência em eletromagnetismo, tá? Aqui a gente tem o eixo x, eixo y, eixo z. O que a gente está falando, eu vou deslocar um pouco o eixo z, vou deslocar todos os eixos, ó, só para eles se cruzarem. Pronto. O que essa equação ela mostra, né? Ela mostra, se a gente olhar de cima, a cosseno, x cosseno, y seno é um círculo, né? Mas ela está subindo constantemente em z. Então essa equação ela é isso aqui. Opa, falta identificar, fazer os nomes, né? Então, regra da mão direita, esse é x, esse é y, esse é z. Então é isso que a gente tem aqui, ó. Então, se olhar de cima, é que eu desenho muito mal, né? Se olhar de cima, isso aqui são círculos, tá? Mas esses círculos, eles giram ao redor do eixo Z. E vão subindo, tá? Eu espero que tenha dado para enxergar. Mas isso de cara, né? Uma equação simétrica disso é difícil de ver. Mas é fácil de enxergar isso em uma curva paramétrica. Porque aqui a gente tem a equação de um círculo, né? E aqui a gente tem uma reta. Então é um círculo nesse eixo, tá? Então para o cara que está olhando daqui, está olhando nessa direção, é isso aqui, né? É isso aqui. Mas para quem olha de lado, ele está subindo em Z. Okay? Então, agora que a gente já generalizou as curvas paramétricas, né? Eu quero deixar um exercício. Tá? O exercício é o seguinte: eu tenho um disco, tá? Um disco de raio 2 centímetros, desliza a uma velocidade
de 12 raiz de 2 centímetros por segundo. Tá? Na direção do vetor 1, tá? Então a gente tem aqui a velocidade e tem o eixo, né? Então, enquanto desliza, ele gira no sentido anti-horário. Tá? A 3 rotações por segundo. A 3 rotações por segundo. Medindo o tempo em segundos, no tempo t igual a zero, o centro do disco está na origem. Tá? Vou deixar mais claro ainda. Está na origem. Tá? Então tá aqui toda a descrição do exercício. Então, o exercício é: encontre as equações paramétricas para a trajetória do ponto P tá? Então, bom, a gente dá para imaginar, né, que tá, eu termino, depois eu falo. Na borda do disco, que está inicialmente em 2,0. Dá para imaginar que é equação de cicloide, né? Tá? Então, seguimos por aí. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.